Mas quem que diz pro ChatGPT que ele tá certo, vamos continuar, ou tipo, tá errado, aprende de novo? Então, isso é baseado em textos. Então, o que acontece é o seguinte. A gente pega um texto, digamos assim, eu quero... Quando ele dá a resposta errada dele aqui. Então, a gente pega o conto do Bradbury e a gente vai usar o conto do Bradbury pra treinar o ChatGPT. Então, imagina que o ChatGPT já foi um pouco treinado, ele tá um pouco inteligente já. O que acontece é o seguinte, eu vou dividir, cada palavra dessas do conto vai virar um token. O token é simplesmente um ponto nesse espaço, né? É basicamente isso. No fundo, eu só comentar isso pra ninguém me criticar, tokens normalmente não são palavras inteiras, porque, por exemplo, assim, se uma palavra elas são conjugações diferentes da mesma palavra, a gente não quer que tenham vários tokens, digamos assim, para diferentes conjugações do mesmo verbo e etc. Então, no final, o token ele acaba sendo um pedaço de palavra, mas a gente não perde em nada em imaginar que o token é uma palavra inteira. Tá. Então tá, a gente tá lá no livro do Bradbury, a gente juntou todas as palavras daquele conto, e isso agora é uma lista. O que a gente vai fazer com o ChatGPT é o seguinte, a gente vai dar pra ele até um certo ponto do texto, o texto corrido como ele tá, e a gente vai parar. Parou. E agora ele não sabe o que tem depois. E ele tem que adivinhar o próximo token. E é por isso que falam que é como o autocompletar do celular. Que agora ele vai ter que adivinhar esse próximo token que veio depois. Como que ele faz isso? Então, no fundo, o que você está fazendo você está pegando várias camadas dessa do Transformer, que executa a tensão, e várias camadas de rede neural. E a tua esperança é que você vai conseguir escolher exatamente os parâmetros dessas conexões da camada de rede neural e da atenção da camada de Transformer, para que quando você inpute o texto do Bradbury, ele responda com uma grande chance a palavra seguinte. Só que, e aí que tá a questão, né? Se fosse só isso, ele só saberia falar aquele conto do Bradbury. Então você faz isso para milhares de outros contos, para milhares de outros livros, para milhares de outros textos. E daí ele tá numa situação meio conflitante, a inteligência artificial agora. Porque ora dizem para ele que ele tem que responder uma palavra depois desse conjunto aqui, ora dizem que ele tem que responder outra, porque ele vai receber diferentes textos. E a mágica, que é, digamos assim, o surpreendente que as pessoas... grande parte, inclusive dos cientistas que trabalhavam com isso, dedicavam a vida por isso, não achavam que ia acontecer, é que ele generaliza. Então, você dá esses textos para ele, e ele vai... O que ele vai fazer? Ele vai saturar em cada um desses textos. Que é ele vai saber dizer perfeitamente cada um desses textos durante o treinamento. Ou seja, ele foi treinado várias vezes, várias passadas por cada um desses textos, de forma que ele reconhece eles. Ele meio que já, sabe cada um deles, ele tem ele meio que memorizado cada um desses textos. E o que normalmente se acreditava em estatística, até pouquíssimo tempo atrás, era que quando você faz isso, quando você tem um modelo e você está treinando ele, e você basicamente faz com que ele aprenda perfeitamente o teu conjunto de treino, o que ele vai fazer? Ele vai overfitar, né? Ele vai dar um overfitting, que ele basicamente, eu não sei se tem uma tradução boa para isso, mas ele vai encaixar perfeitamente com o teu treino, e quando ele vê algo que não tá no treino, por exemplo, um texto novo, ele não vai saber o que fazer. E o que acontece que é mágico é que não é isso que acontece, pelo contrário, a partir de um certo ponto ele aprende a generalizar. E esse é um fenômeno que é chamado de descida dupla, que é uma das coisas mais absurdas, talvez, da revolução de inteligência artificial que a gente está vivendo agora, que é o fato de que quando você dá textos suficientes e você dá dimensão suficiente para a rede neural, para ela basicamente, aprender o texto perfeitamente, todos os textos que você está dando de treino para ela, mesmo assim, ela consegue generalizar para textos que ela não viu antes. Então... E ela não fica presa nos textos que ela viu. E isso é algo meio misterioso. Tem várias explicações do porquê que, digamos assim, descida dupla acontece, que tem a ver com, digamos assim, um algoritmo que você usa para otimizar o erro, né? Que eu falei que tem erro antes. Então, nesse exemplo que eu tô falando, até voltando um pouco, quando eu dou o texto e eu quero que a IA faça a previsão da próxima palavra daquele texto do Bradbury, se ela errar, eu vou dar um erro para ela. Baseado no... Como é que eu vou determinar esse erro? Baseado no espaço. Então, digamos que a próxima palavra era esquina. E daí, eu vou pegar a palavra que ele deu, vou ver quão próximo ela tá de esquina no meu espaço de semântico que eu criei, e dependendo de quão distante tá, eu vou dar uma nota de erro para ele. Pô, tá muito distante, você errou absurdos aqui,
tomam esse erro. Se ele acertou muitos, estavam muito perto de esquina, eu dou um erro menor. Tipo uma palavra que remete à esquina, qualquer coisa nesse sentido. Então, só que no fundo, e aí que a gente tem que tomar cuidado, a gente não tá reforçando, não é um aprendizado de tipo, a gente não tá punindo a rede neural de nenhum jeito, pelo menos não com o ChatGPT, com essa arquitetura. O que a gente tá fazendo é passando passando ela para um método de otimização matemático, que a gente chama de descida do gradiente, onde a gente está procurando basicamente o erro mais baixo. Então imagina que eu tenho todas as possíveis formas de organizar essa rede neural. E por possíveis formas eu quero dizer todos os parâmetros daquelas conexões que a gente tinha visto antes, ou seja, a força de conexão. E eu quero, de algum jeito, minimizar esse erro. E o que eu tenho de controle é quão forte ou quão fraco são essas conexões. No fundo, a função que eu tenho, então, ela é uma função que recebe esses parâmetros, diferentes parâmetros, e me devolve um erro. Então é isso, eu recebo os parâmetros da rede neural e devolvo um erro. Então não é as entradas da rede neural, são os próprios parâmetros, ou seja, as próprias forças de conexão da rede neural. E o que eu quero é basicamente minimizar essa função o máximo possível. Eu quero deixar... quando a gente falou lá no começo, similar à experiência do primeiro neurônio artificial. Eles estavam subtraindo a distância de erro, né, para refinar a resposta. Sim, quando a gente falou de Rosenblatt. Então, digamos assim, é o mesmo mecanismo no sentido de que hoje a gente usa um algoritmo para isso chamado retropropagação. Na verdade, retropropagação é o algoritmo que você organiza a descida do gradiente. São nomes confusos, mas no fundo o que eu queria frisar é só o fato de que quando a gente está treinando o ChatGPT, treinando uma rede neural como o ChatGPT, a gente não está dando recompensas nem punições para ela. O que a gente está fazendo é descida do gradiente. A gente está otimizando os parâmetros dela para diminuir aquele erro. Basicamente assim, você errou e esse foi o tamanho do erro, então a gente vai tentar de alguma forma agora que a gente sabe o tamanho do erro, vamos tentar fazer uma rodada de otimização, roda de novo, esse erro agora realmente está mais próximo, até o momento que a gente começa a ter um refinamento maior das respostas. Seria mais ou menos o jeito de imaginar imagina que tem aqui a rede neural, e daí eu observo que se eu enfraqueço essa conexão aqui, o erro diminui. Daí, opa, isso aqui é bom. Então eu aumento essa conexão aqui e o erro aumenta, isso aqui é ruim. Então eu vou tentar diminuir. Só que isso é feito não manualmente, é feito com um algoritmo de otimização muito específico, que é basicamente um jeito de, usando cálculo, onde você passa isso e recebe uma resposta. Sim. E esse que é o processo de treino, é isso que está custando aí possivelmente 500 bilhões de conjunto de várias empresas, é isso que a Apple, digamos, para resolver isso que a Apple também planejou investir 500 bilhões, se eu não me engano, também, uma quantidade similar. Esse dinheiro tá indo para o quê? Para comprar máquina? Para fazer o quê esse dinheiro? Principalmente para basicamente comprar placas de vídeo, e daí não são as placas de vídeo que a gente compra para rodar NVIDIA, CS. São da NVIDIA, mas não são as que a gente compra, não é uma RTX 3070, infelizmente. É um pouquinho melhor. É um pouquinho melhor que uma RTX 3070, mas é basicamente esses custos gigantescos que a gente vê por aí, eles estão associados com duas coisas principalmente. A primeira é criar os clusters, então basicamente, por criar os clusters eu quero dizer, comprar a placa de vídeo, botar num mesmo lugar. Refrigerar, ligar, tudo, né? Enfim, criar essa estrutura física. E a segunda coisa é o custo da energia depois que você tem a estrutura. Então, a quantidade de energia que se gasta justamente por causa disso aqui, ó. Justamente pelo fato de que, mesmo com os microchips que a gente falou lá atrás, ainda assim você precisa da passagem de eletricidade para representar o 1 ou o 0 dentro do computador, para conseguir fazer as operações lógicas que a gente falou. Então, no fundo, não mudou essa parte. Você ainda precisa de eletricidade. E por conta disso, tipo, placas de vídeo, elas consomem quantidades insanas de eletricidade. É algo absurdo. E elas produzem muito calor também, assim, Já na sua casa, né? Se você for comparar, por exemplo, computadores um pouco mais antigos, que tinham placas de vídeo diminutas ou não tinham placas de vídeo, se você for ver o tamanho da fonte que você precisa colocar, né? Ou seja, a quantidade de watts que você vai gastar para deixar o computador ligado, operando, no potencial máximo dele, antigamente você tinha fontes que nem tinham os watts reais, né? Sei lá, de 50 watts reais, rodava o computador, imagina, numa boa. Hoje em dia,
os computadores precisam de fontes absurdas, né? Consomem, sei lá, 4 chuveiros da sua casa. Então, Isso com a placa de vídeo que você tem pra rodar os seus joguinhos, né? Então, quando na pandemia, eu tenho até essa história que na pandemia eu fiz um cluster em casa. Eu tava treinando algumas coisas, eu tava usando pra outras coisas também, sei lá. Eu tava usando pra minerar coisa em blockchain, eu tava fazendo vários experimentos, eu tava treinando modelos de inteligência artificial. E a pandemia me deixou um pouco maluco, então uma das coisas que eu fiz foi comprar placa de vídeo, tava extremamente caro nessa época, por diversas razões. Mas eu tinha um cluster de placa de vídeo, onde eu fazia vários experimentos, eu tinha 7 placas de vídeo. Eu gastei um mês, e assim, foi o único que eu fiz isso, e depois eu diminuí drasticamente o quanto eu deixava ligado, mas eu consegui gastar R$2.500 de luz. E isso não foi em São Paulo, então era R$2.500 de luz em São Paulo, que talvez seja até razoável, mas assim... Não é razoável não, pra quem mora sozinho e tá só com o computador ligado. Mas eu gastei... A minha conta de luz era R$50. Ela foi pra R$2.500 Subi todas as bandeiras, né? Porque tem isso, né? Bandeira amarela, bandeira vermelha, subiu todas as bandeiras. O calor que fazia aquilo era sinistro. A gente tava no meio do inverno e a minha casa tava pelo menos 42 graus. Imagina o avanço tecnológico que a gente tá falando, de, por exemplo, um relé ou como é que é o nome da... Transistor? Não. Válvula. As válvulas. Então, imagina que hoje em dia o negócio é 1000 vezes de 1000. Sei lá, Muito mais, a ordem de grandeza de otimização. E mesmo assim são tantos cálculos. É uma coisa tão... que demanda tanto processamento e computação que mesmo assim o negócio gasta uma energia... e um espaço absurdo, né? Então é isso que essas empresas estão fazendo. Eu acho que a gente pode ir, então, para justamente essa questão geopolítica, talvez, com os microchips. Eu acho isso bem interessante, eu não sei, eu acho que você tem que sentir Vamos ver se tem uma pergunta antes sobre alguma outra coisa que não seja isso. A questão também dessa loucura das grandes nações aí por algumas regiões que provavelmente tem metais que eles querem e fontes de energia, porque é uma corrida, né? Por fonte de energia, por metais raros e tudo mais. E, cara, pelo que estão falando aqui, várias pessoas que vieram, a geopolítica vai ser alterada por conta de inteligência artificial, pesquisas em biotecnologia, computador quântico, essas coisas vão mudar totalmente o mapa aí de poder das próximas gerações, né, cara? Com certeza. E pro nosso desespero, a gente tá muito atrasado nessa parada, né? Como nação, com certeza. Vamos lá, Léo. Tem alguma coisa? Ou o pessoal só tá aqui no... Tem uma aprendendo. Eles falaram que precisa de um cooler aí no cérebro, porque tá esquentando a parada aqui. Mas o Alex, ele é técnico em informática e ele manda aqui, ó. Com o desenvolvimento das IAs e dados sendo coletados por elas, matematicamente, algum modelo que vislumbre a redução desse banco de dados para fisicamente ficar viável, ou esse crescimento exigirá o crescimento exponencial de instalações físicas, bem como quantidade de servidores? Eu acho que essa pergunta é muito boa. E ela tem muito... O cara que conserta chuveiro falou que você exagerou aqui no 4 chuveiros para um PC, tá? Não, fui eu que falei, tá? Eu falei. Eu conheço chuveiro aqui, você tá exagerando. Mas quanto tempo fica o chuveiro ligado versus o tempo que você deixa o computador ligado? Exato. Pensa bem. O cara é especialista em chuveiro. Toma! O especialista em chuveiro. O senhor Lorenzetti aqui tá no chat aqui. Né? Eu ia falar que essa pergunta é muito interessante porque... entra no assunto que até eu tinha comentado sobre o fenômeno que foi o DeepSeek e o que foi isso que aconteceu a NVIDIA, a princípio, teve a maior perda histórica da história da bolsa, né? Que qualquer empresa teve, nunca uma empresa perdeu tanto dinheiro. Vamos falar por que ela ganhou tanto nos últimos anos, por causa das placas de vídeo, né? Essa procura... por causa da inteligência pela artificial. Capacidade das placas de vídeo de fazer cálculos matriciais também, né? Que é a isso? grande coisa. Então, é exatamente isso. Aí eles explodiram as ações. O Adam explica, é um tipo de cálculo específico que um processador mais generalista faz muito pior do que a placa de vídeo. Então, a placa de vídeo ela tem uma configuração, a questão da quantidade de memória também que vai embarcado nela, que é bem próprio para o tipo de cálculo que é feito. Né? Basicamente porque, digamos assim, o que foi notado, o nascimento da placa de vídeo, rapidamente, é o fato que foi notado que em computação gráfica várias contas são repetidas. Então você tem o mesmo tipo de conta, que basicamente é multiplicação de matrizes numéricas, você multiplica várias matrizes numéricas, o tipo de conta que você faz é muito repetido. Então por que a gente não cria um desenho de circuito que faz isso
basicamente em paralelo e tipo, muito mais velocidade. Pessoal, Então, ó, o Noob explicando, né? Então imagina que o processador tem que fazer um monte de coisas, né? Toda sorte de coisas muito bem. Ele tem que fazer um monte de coisas muito bem. Então, dentro deles tem circuitos usando isso aqui, versão minúsculo, né? Ele tá todo configurado para ter um comportamento mais geral, aguentar qualquer porrada. E aí, a placa de vídeo, ela foi imaginada para fazer muito bem um tipo de operação. então tipo, alguns tipos, mas é basicamente um tipo muito reduzido de operações que são principalmente multiplicação de matriz. Tá. Daí, por conta disso, você pode ter um sistema, que essa é a tese que o Jensen tinha, que ninguém acreditava e etc. Eu acho a história da vida dele muito Esse legal. É o CEO da Do CEO da NVIDIA. É que basicamente ele acreditava que eventualmente os processadores não iam acompanhar o crescimento da necessidade de fazer cálculos gráficos. Então é isso, porque você podia imaginar que nunca ia ser necessário placa de vídeo, porque os processadores ficam mais velozes a cada 2 anos. E eles também processam vídeo. Eles também processam vídeo, então a gente nunca vai precisar. E daí a ideia dele foi perceber que não, peraí, a gente vai ter uma sede por gráficos cada vez melhores, que vai ser muito mais rápida do que o quanto a gente consegue evoluir o processador. E daí ele começou, quer dizer, não só ele, né? Ele não é um inventor da placa de vídeo, ele é, digamos assim, um dos primeiros, das pessoas que teve uma das primeiras empresas, uma das primeiras empreitadas. Apostou tudo nisso. Que apostou a vida dele nisso, né? E deu muito certo a princípio, né? Por bastante tempo aí era a empresa mais valiosa do mundo, acho que agora tá em segundo depois da Apple. Mas o porquê que, digamos assim, a NVIDIA teve essa evolução tão grande recentemente é o fato de que eles são a única empresa que consegue produzir, pelo menos de forma usável, eu já vou entrar nisso, de forma usável por qualquer outra empresa, placas de vídeo que conseguem treinar esse tipo de rede neural que a gente está falando sobre. Então, por exemplo, uma rede neural que nem essa do ChatGPT, ela de novo, né, ela tem uma rede neural gigantesca, que, como eu falei, cada camada dessa rede neural é basicamente uma matriz, e ela tem o mecanismo de atenção. E o mecanismo de atenção também é uma matriz. Então, no fundo, o executar dessas coisas que eu pintei de forma, tipo, bem visual, assim, tipo, estamos no espaço, vamos para uma direção no espaço. Na verdade, o que está acontecendo é matrizes se multiplicando. Então, você pega um vetor, passa pela matriz, multiplica a matriz. E o que acontece é que, especificamente isso, pelo fato da atenção ali, e eu acho que vai ser bem relevante falar sobre isso, pelo fato da atenção, você tem uma necessidade muito grande não só de poder computacional, mas também de memória. E você tem essa necessidade de memória porque imagina o seguinte, a gente tá nessa imagem, né? Ele foi ao banco amarelo da esquina, imagina que a gente parou aí. No momento que a gente adicionar descansar, a gente precisa calcular todas as outras coisas que a gente calculou? Não. Então, não, porque a gente já sabe como esquina altera todas as palavras que veio antes, a gente sabe como banco altera todas as palavras que veio antes, além de descansar. Então, a única coisa que falta pra gente é saber como descansar afeta todas as palavras de antes e como todas elas afetam descansar. Então, por conta disso, a gente consegue fazer o quê? Durante esse processo de calcular a atenção dentro dessa rede neural, a gente faz o que se chama de Key Caching, que é Key Value Caching, que é caching de valor e chave. Cache é guardar na memória. Guardar na memória, que é basicamente salvar as contas que você fez até aquele momento do texto que veio antes. E por conta disso, você precisa de quantidades insanas de memória. Quer dizer, você precisa de uma placa de vídeo que tem uma quantidade insana de memória e também que ela consiga, não só que seja muito grande o quanto você consegue armazenar, mas o quanto ela consegue passar de uma para outra seja muito rápido. Porque imagina que parte dessa placa de vídeo, uma placa de vídeo do meu cluster, a gente está numa situação onde a gente tem aqui o nosso cluster para treinar redes neurais, então tudo isso aqui que a gente está vendo é placa de vídeo em tudo que é lugar. É uma do lado da outra. Isso, um servidor. Um servidor de placas de vídeo. E daí, imagina que uma placa de vídeo está calculando parte dessa conta em parte, digamos, do texto, e a outra está calculando outra parte do texto. Então, e aí, uma placa adiciona uma palavra lá, ela tem que fazer uma consulta. Ela tem que pegar a memória que está com a outra, o Key Caching, né? O caching que a outra fez ler tudo e fazer o cálculo. E fazer alterações lá e fazer alterações nessa memória também. Então ela escreve dos dois lados, né? Isso. Então, no fundo, o que é esse caching que eu tô falando? É só uma forma da gente evitar que a gente tenha que calcular tudo de novo. Entendi. Então, deixa mais rápido. Só que, por deixar mais rápido, você precisa gastar com memória. Armazenar. E daí, existem poucas empresas no mundo que fazem placas de vídeo que são
ao mesmo tempo que tem essa capacidade de memória muito grande, que tem a capacidade de transferir memória entre elas muito rápido e que também seja eficiente energeticamente, porque no fundo daria para fazer tudo se eu tivesse, tipo, Energia 700 infinita. bilhões de placas de vídeo ruins, sei lá, do século passado não, mas da década passada, juntasse todas no mesmo lugar e tivesse energia infinita, eu Muita conseguiria coisa fazer. de computação a gente tá falando justamente de limitação também, né? Porque como existe a máquina universal, lembra de voltar ao nosso assunto? Muito dos paradigmas tem a ver com isso, né? Tem a ver com o fato de que você tem recurso ilimitado, então você precisa de algo muito eficiente, né? Porque você não tem espaço infinito, você não tem matéria-prima infinita. Então, Exatamente. Então, a gente tem esse QV caching e por conta disso a NVIDIA é uma das poucas empresas. O Google também consegue fazer. Ele tem uma placa de vídeo que são as TPUs, basicamente, que elas conseguem fazer TPU porque é Tensor Product Unit, Tensor Processing Unit. Então, unidade de processamento de tensor. E é uma placa de vídeo especial deles que é muito mais eficiente energeticamente que a NVIDIA, mas que eles não vendem. Então você não tem como comprar essa placa de vídeo, você tem como usar dentro dos servidores da Google, pagando eles para usar. Que não é interessante para uma empresa, digamos assim, para as grandes empresas que estão competindo com inteligência artificial. Você não quer mandar seus dados para o Google, que é um competidor seu. E também usando os servidores do Google, você não tem todas essas placas de vídeo no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, normalmente, quando você usa servidores, eles estão espalhados pelo mundo, às vezes eles não estão no mesmo lugar, mas essas placas de vídeo estão se comunicando pela internet para, digamos assim, trabalhos normais. No caso de treinamento de redes neurais, por causa dessa coisa que eu expliquei, você quer todas as coisas no mesmo lugar para acelerar o máximo possível, digamos assim, a transmissão de memória entre elas.